Então, o professor Aldo Gava, ele é um parceiro aqui do laboratório, né? E, por que não dizer, da UFSC também, aqui do campus de Curitibanos, do curso de veterinária, né? Já veio auxiliar em várias disciplinas aqui. Então, um pouquinho do currículo dele: o professor Aldo Gava, ele é médico veterinário pela UDESC, tem o seu mestrado em patologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutorado em patologia veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria. Além disso, o professor atua na disciplina, né, de anatomia patológica no CAV UDESC, né, em Lages, desde março de 1981, e também na disciplina de toxicologia e plantas tóxicas desde 1986. Né? Então, hoje ele vai abordar aí um pouco da patologia e toxicologia, onde ele tem uma ampla expertise, né? Então, passo a palavra ao professor Aldo Gava aí para iniciar a sua fala. Boa noite. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao Adriano pelo convite e parabenizar toda a equipe, né, a professora Franciele, quem teve essa ideia de iniciar esse estudo, e dizer de que eu, na verdade, inicialmente eu achei que era para o pessoal, para os alunos da Universidade de Curitibanos, né, mas ela foi aberta para praticamente o Brasil inteiro. Então, peço desculpa àqueles que não são da região sul, porque a direção dessa conversa foi mais voltada um pouco para a região sul. Depois vocês vão entender por que eu falo isso, mas nós podemos, numa oportunidade, depois nos entender um pouco melhor nesse aspecto. Agora, a questão geral das plantas tóxicas, isso vale para o Brasil inteiro, né? Mas tem algumas questões aqui, eu dei muita ênfase à região sul, até porque nós trabalhamos praticamente na região sul. Então, já de início, quando a gente fala em plantas tóxicas, eu gostaria de dar essa definição que aparece aí na tela, não sei se vocês enxergam lá. É uma definição, na verdade, já colocada pelo professor Carlos Toccarni, que foi o pai, praticamente, das plantas tóxicas no Brasil, e considerar as plantas tóxicas que seriam aquelas que, quando ingeridas sob condições naturais, né, são capazes de produzir alterações clínicas e a morte. Por que a gente diz isso? Porque tem muita crença, muita coisa escrita. Oi? Oi, a sua tela ainda não apareceu para a gente. Você poderia tentar tirar a tela e tentar de novo? Agora foi. A gente trocou a internet. Ok. Dá para ver a imagem agora? Perfeito. Então, ok. Vamos lá. Agora muda isso. Você tem que clicar no slide. Aí, pronto. Perfeito. Vamos lá, baseado naquela questão, eu coloquei aqui, me perdoe o pessoal que não era aqui do Sul, a importância das plantas tóxicas. Eu acredito que, pelo levantamento que nós temos desses anos todos aí, aqui no sul do Brasil, pelo menos, as plantas tóxicas, em termos de número de mortes, só perdem pela tristeza parasitária, que é a doença que mais mata bovino ainda aqui no sul. Então, nós temos esse levantamento aí nos 3 estados do sul, né, baseado nesse número de bovinos, essa imagem, se puder. Nós temos aí praticamente 27 milhões de cabeças de bovino no sul. Se nós formos ver o Brasil, nós temos praticamente 200 milhões de cabeças de bovino. E baseado nos dados do IBGE, nos últimos anos, o número em torno de 7% dos bovinos morrem de todas as doenças, quer dizer, morrem anualmente em torno de 7%.
Isso representa lá em torno de 1.940.000 cabeças por ano, só no sul do Brasil. Se nós, baseado em dados que nós temos aqui, mais ou menos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o número de mortes são mais ou menos o mesmo, porque da percentagem, né, nós temos aí em torno de 12% dessas mortes, daquelas 7% do total, 12% estão relacionadas a plantas tóxicas. Então, se nós pegarmos aí esse número de 12%, fazer uma média, porque aqui em Santa Catarina nós temos ano que representa 18%, nós temos aí tenta tirar essas coisas, se puder. Só um minutinho, desculpa, houve uma falha aqui. Só tira ele para... Aí, põe lá para cima, lá que lá não atrapalha muito. Você. E volta. Aí. Desculpe aí as falhas que estão ocorrendo. Então, se nós pegarmos em torno de 12% de 1.945.000 cabeças que morrem anualmente de qualquer doença, 12% de planta, isso vai resultar em torno de 233 mil cabeças, de bovinos só nos 3 estados do sul. Isso, se nós multiplicarmos uma média de R$2.000, aí é variável, depende o tipo, né, a função do animal, nós temos praticamente 466 milhões de reais perdidos apenas com intoxicação por plantas. Eu acredito que se nós extrapolarmos isso no Brasil, eu me lembro que em 1984 o professor Tocarni tinha um levantamento que mais ou menos 100 mil cabeças de bovino morriam naquela época no Brasil. Hoje, se nós fizermos um cálculo desse aqui, imagino que 12% de 200 milhões não sei quantas, 200 milhões de cabeças, calculamos 7%, dá 14 milhões, né? E 12% dessas 14 milhões de cabeças estão relacionadas a plantas tóxicas. É um dado não preciso, mas é baseado nas informações que a gente tem nos diagnósticos estimulado em plantas tóxicas aqui nos 3 estados do sul. Então, eu acho que a importância das plantas tóxicas é fundamental para nós veterinários. Obviamente, claro, interessa a todos, né? Mas particularmente nós precisamos fazer diagnóstico disso. E se nós pudéssemos baixar consideravelmente esses valores, nós teríamos uma contribuição muito boa da nossa profissão em relação a essa mortalidade. A realidade é assim, eu sou bem sincero falar, é que as plantas, as mortes por plantas, elas interessam a quem? Interessam aos produtores, obviamente, que não é por isso nós precisamos esclarecer aos produtores, interessa a nós, veterinários, porque não há envolvimento, não tem tratamento específico, não existe um medicamento que eu possa vender no mercado e que vá resolver esse problema. Então, infelizmente, não é dado o devido valor, talvez por essa questão. Como não interessa a indústria nenhuma, né, de fabricar, porque não tem medicamento específico, então essas plantas acabam sendo relegadas e nós é que temos que orientar, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse aspecto. Com relação à parte, quando a gente vai procurar estudar plantas tóxicas, nós vamos encontrar na literatura, às vezes, as plantas tóxicas por divisão, pelo aspecto botânico, e aí isso interessa mais aos botânicos especificamente, né, e pela família, vai pelas malpighiáceas, salpindáceas, ou leguminosa, composta e assim por diante, interessa mais aos botânicos, mas às vezes a gente encontra na literatura dessa forma. Pelo princípio ativo, né, através da química, isso interessa mais aos químicos. Até aquelas plantas que têm nitrato e nitrito, tem plantas que têm o ácido cianídrico e assim por diante. Alguns autores trazem um estudo por região,
principalmente nos Estados Unidos, né, tem muitas plantas da região tal, aqui nós falamos plantas da região sul, plantas da região norte, do nordeste. Eu prefiro particularmente, ao longo desses anos, entendo de que estudar as plantas através da sua ação é mais fácil de compreender. Porque se eu tomar uma planta, as plantas, por exemplo, do grupo das plantas que têm ação hepatotóxica aguda, e se eu souber de uma, qual é a clínica, quais são as lesões produzidas por uma das plantas, eu praticamente posso extrapolar pelas outras plantas. O que eu dependo aí é exatamente saber a distribuição geográfica de cada uma dessas plantas. Então, se eu estou aqui no sul, particularmente, se eu falar em cestro intermédio, eu sei, se eu souber a localização onde está, eu tenho uma lesão hepática lá compatível, é possível, eu tenho que ir lá observar, é possível que seja isso. Agora, se eu estiver lá mais ao sudeste ou no centro-oeste, se eu tiver uma lesão hepática aguda, eu vou pensar no cestro levigato, que é a planta ocorre naquela região. Então, se eu sei a ação de uma planta específica, eu vou saber de todo aquele grupo e fica mais fácil no modo, na forma de entender. Tá? Nós vamos falar aqui depois, eu não sei a forma de ação, eu havia planejado falar de algumas plantas, mas eu já vi que a coisa aqui vai interessar um pouco mais a situação geral. Então, para vocês terem uma ideia aqui, nós temos todos esses grupos de plantas, e provavelmente ainda talvez tenha algum de menor importância que não está aqui. Aqui nós temos todos isso, né? A planta de grupos, as hepatotóxicas de ação aguda, tem essa hepatotóxica de ação crônica, eu tenho as de radiomimética, que se restringe praticamente aqui a pitirídeo aracnoideu, aquilino, né? Essa samambaia. As plantas fotossensibilizantes, aí tem um grupo relativamente grande, as plantas de ação sobre o tubo digestivo, a maioria delas todas no sul do Brasil, as plantas de ação sobre o sistema nervoso, as plantas de ação biotóxica, as de ação calcificante são mais restritas talvez ao Rio Grande do Sul e à região do Pantanal Mato Grossense, as de ação hemolítica na região litorânea particularmente, as cardiotóxicas de efeito agudo, que são aquelas plantas que causam morte súbita, estão distribuídas praticamente em todo o país, com exceção do estado do Paraná, que ainda não se conhece, embora haja alguns históricos. As plantas de ação cardiotóxica crônica, nós temos aqui uma nos 3 estados do sul, particularmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, mais ao sul. E depois temos aqui a Teleia glasioviana, né? E temos o tetrápolis na região sudeste, no nordeste e agora já também na região norte. Então depende de cada região com suas características. Nós temos as plantas de ação abortiva, uma aqui no sul bem conhecida, pelo menos, né? Essencialmente abortiva, e temos que a Teleia glasioviana, o tetrápolis lá no sudeste e nordeste, que eu já falei que também produzem lesões cardíacas. As plantas que têm ácido cianídrico, aí tem um grupo significativo de plantas, desde as maniotes, né? O angico e algumas gramíneas que podem conter isso. Nós poderíamos ver numa outra ocasião isso. E as plantas que contêm nitrato e nitrito, que vêm acentuando isso cada vez mais, particularmente aqui no sul, por questões de adubação. E, por fim, plantas que têm o efeito de produzir enfermidades granulomatosas e hemorrágicas. Nós poderíamos, talvez, colocar alguma outra de menor importância, mas vamos ficar com isso, que já é bastante. Como é que a gente faz diagnóstico da intoxicação por plantas? Isso é uma coisa que eu acho assim, quando, há uns anos atrás, eu achava que nós precisamos primeiro conhecer as plantas para depois fazer o diagnóstico, né? E eu hoje penso ao contrário, eu tenho que conhecer quais são as lesões e os sinais clínicos dos grupos dessas plantas e aí sim, depois, em observação na propriedade, no local onde ocorre, para reconhecer a planta nesse aspecto. Então, é fundamental, como todas as doenças, né, de qualquer natureza, não só por plantas, o histórico, a parte de epidemiologia, como esclarece, quanta coisa tem
para te auxiliar no diagnóstico nesse aspecto. Então, a informação do produtor, ou quem convive com os animais, como ocorre, né, onde ocorre, isso te ajuda muito. E aí, somando os sinais clínicos, algumas plantas têm sinais clínicos que eu diria são muito fáceis de te levar ao diagnóstico. Eu cito aqui, por exemplo, as hepatotóxicas agudas, que têm alguns sinais bem característicos, como a fezes seca, tremores musculares, né, que são os principais, a agressividade em alguns casos. As hepatotóxicas crônicas, tem a diarreia, tem a agressividade, tem tenesmo, tem prolapso retal. Então, algumas plantas, ou algum grupo dessas plantas, de acordo com a ação, o diagnóstico se torna fácil. Outros já são mais difíceis, né? Tem plantas que é mais complicado, então tem que se basear em todo o conjunto para poder chegar ao diagnóstico. As lesões macroscópicas, da mesma forma, se vocês pegarem um fígado, por exemplo, de bovino que tem a característica aquela do aspecto chamado noz moscado, aquela congestão ou coevidenciação dos lóbulos hepáticos, o grupo de plantas hepatotóxicas faz isso, e poucas doenças nós temos isso, tirando aí a insuficiência cardiocongestiva, que tem uma característica semelhante em termos de fígado. As hepatotóxicas têm essa característica. Então, se eu vejo isso, eu posso suspeitar de uma dessas plantas, porque outras doenças praticamente não fazem isso, né? E assim vai. As lesões cardíacas, nós temos algumas plantas que dão fibrose cardíaca, ela é muito bem manifesta a nível de músculo cardíaco, e se permite a fazer o diagnóstico com tranquilidade. E depois, por fim, ainda existe a experimentação, embora a maioria das plantas tóxicas no Brasil já sejam conhecidas, mas sempre, de vez em quando, aparecem, às vezes, plantas de menor expressão, mais regional, e aí precisa comprovação através da experimentação. E eu sempre digo, a experimentação ainda hoje é difícil a gente trabalhar nesse sentido, mas quando se pensa em experimentação, deve ser utilizado a mesma espécie de animais comprometida ou envolvida. Porque às vezes a gente faz experimento, a mortalidade em bovino, você faz experimento inicial em coelho, por exemplo, e o coelho não é sensível, então a gente perde bastante tempo. Então, o ideal seria a experimentação sempre reproduzindo com a espécie envolvida. Aqui seria assunto para várias coisas, aí depende, né, onde ainda é possível fazer isso. E, por fim, o tratamento, quando a gente tem um diagnóstico, você tem comprovação, isso é intoxicação por planta, o tratamento terapêutico. Poucas são as plantas do grupo de plantas que respondem ao tratamento. Eu traria aqui talvez os dois que respondem relativamente bem, que é a intoxicação por nitrato e nitrito, particularmente aqui na forma de nitrito, porque o nitrito responde muito bem ao tratamento com azul de metileno, o nitrato não. Isso para as plantas, então, azul de metileno com as plantas que têm nitrato e nitrito, nitrato especificamente. E a parte das plantas cianogênicas, né, que tem ácido cianídrico, o tratamento é fantástico, responde muito bem, é questão eu diria, de 5 minutos, a reversão do quadro clínico, que é a utilização do tiosulfito de sódio. Posso dar a fórmula depois, se alguém tiver interesse. Existem duas situações, ou usar o hiposulfito de sódio em torno de 500 gramas, ou então uma forma com nitrato, hiposulfito e agora me fugiu o termo depois, a água destilada. Mas eu posso dar a forma que eu tenho, essa forma funciona espetacularmente bem. São os únicos dois grupos de plantas que a gente conhece com tratamento realmente eficaz. Existe a recomendação de vários tratamentos, mas que não tem resposta significativa em cima disso. Desculpe aí. O problema desses dois grupos de plantas, tanto a que contém nitrato e nitrito, quanto a que tem ácido cianídrico,
em termos de tratamento, que o tratamento funciona espetacularmente bem, o problema é que a morte é muito rápida. O veterinário, geralmente, quando solicitado, ele chega, os animais já estão mortos, né? Porque mata muito rápido. Nitrito, por exemplo, às vezes 20 minutos o animal está morto. Ácido cianídrico, no máximo 1 hora, a maioria dos casos, os animais já estão mortos. Então, são tratamentos eficazes, mas que, infelizmente, nós chegamos sempre atrasados. Então, basicamente, o que nós temos que trabalhar aqui, é isso uma responsabilidade muito grande nossa, da área agronômica também, mas por isso nós, veterinários, quem faz clínica de campo, precisa conhecer as plantas da sua região e pensar na profilaxia. Infelizmente, né, fazer profilaxia às vezes não dá dinheiro, né, mas depende de como você pensa. Nós precisamos da orientação aos nossos colegas, aos nossos alunos, aos nossos proprietários para a profilaxia. Cada planta tem um método, um meio de fazer profilaxia, depende de cada um. Eu gostaria de falar aqui algumas coisas a respeito de plantas que estão enraizadas em nosso meio e que fazem uma confusão danada, né? Algumas crenças por aí. Então, existe aí, inclusive, alguns trabalhos escritos, bastante antigo, obviamente, e uma dessas plantas que foi publicada, existe publicação em cima disso, como planta tóxica, são chamadas timbó. Eu quero chamar a atenção aqui para a palavra timbó, porque a palavra timbó, na verdade, significa planta ictiotóxica. E isso não quer dizer que seja uma planta de importância tóxica para animais mamíferos, né? Porque peixe é uma coisa e o bovino, caprino é outra situação bem diferente. Então, essa palavra timbó tem essa conotação. Infelizmente, o nome popular timbó, cada região é diferente, né? Nós temos uma série de cipós, esses cipós, essa imagem que vocês veem aqui, eu não sei se eles estão ouvindo, está ok lá, mas está. Essa imagem que está aqui, que são plantas leitosas, na maioria desses cipós chamados timbó, eles são inócuos, eles não produzem absolutamente nada. Mas na literatura consta algum trabalho nesse sentido aí. Então, nós não podemos se basear nesse aspecto aí, porque a situação está divulgada em todo o Brasil e não tem importância nenhuma. Ok? Então, nós temos aí algumas imagens, elas são todos cipós, esses chamados de timbó, que não tem importância, são leitosas, vocês podem ver aqui a seiva branca, e por essa característica é que são dadas como plantas tóxicas, né, uma crença popular. Eu sei que no Nordeste existem outras plantas chamadas timbó, embora a mascânia rígida, o gênero mascânia, hoje as amoríneas, elas também são chamadas de timbó, e essas realmente matam, mas não tem nada a ver com essa característica das plantas com seiva branca ou leitosa. Tem várias plantas dessas que são totalmente inócuas. Então, tem que ter um cuidado bastante grande. Por isso, eu sempre digo, quando nós vamos ao campo, né, às vezes é solicitada a presença do colega a fazer um atendimento, uma necrópsia, quando falar em timbó, por favor, peça para mostrar a planta. Depende muito o nome popular faz confusão. Eu sei que lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, o Sestra levigata é chamado de miu-miu. Em algumas propriedades o pessoal conhece como miu-miu, porque miu-miu era uma planta tóxica muito conhecida há muito tempo no Rio Grande do Sul, foi a planta mais importante talvez do Rio Grande do Sul como tóxica, e alguém conhecia miu-miu e passaram a chamar o Sestra levigata como miu-miu. Então, esses nomes populares fazem uma confusão muito grande. Então, peçam sempre, vocês vão fazer uma visita a uma propriedade, peça, se alguém citar o nome timbó, o outro que vem logo depois, que eu vou mostrar aqui, peça para mostrar a planta, porque faz uma diferença em cada região. Nome popular, às vezes, não é para a mesma planta. Não sei se eu consegui me fazer entender nesse aspecto. A segunda, que eu considero uma crença também, é com relação a Asclepias curaçálica, conhecido por oficial de sala, capitão de sala.
Essa planta praticamente existe em todo o Brasil, só não ocorre exatamente aqui no Planalto, na região mais fria do Brasil. Fora disso, ela tem em todo o Brasil, tanto o estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, e aí vai afora. Nós vimos lá no norte do Brasil, no Pará, provavelmente no Nordeste também. Então, ela existe praticamente em várias regiões do país. E essa planta, ela é tida como tóxica, ela é uma planta tóxica. Eu diria que talvez uma das plantas, dos vegetais de menor palatabilidade que nós conhecemos seja essa planta. Nós já tivemos oportunidade de deixar bovinos em áreas pequenas, onde essa planta estava presente, e tinha carqueja, né, que é um bácaris aqui no sul bastante conhecido. Os bovinos comeram a carqueja, mas não comeram essa planta. Isso significa que ela tem uma palatabilidade extremamente baixa. Nós não temos confirmado espontaneamente nenhum caso de intoxicação. Se alguém tiver, me perdoe, tente publicar isso, mas tem que provar que realmente comeram aquilo. É uma planta experimentalmente tóxica, para professores, eu acredito, o professor Tocarnia tem trabalhado com experimento, posso estar errado agora, com essa planta, ela produz distúrbio digestivo e leva à morte, mas o bovino espontaneamente não ingere essa planta. Existiria a possibilidade de ela entrar a fazer parte do feno, né, talvez por engano, mas não há nenhuma comprovação até hoje nisso, embora seja uma planta acusada em todo o Brasil. Eu chamo a atenção aqui, se tiver algum paranaense ouvindo, no Paraná, essa planta é conhecida como erva de rato. Isso faz uma confusão danada, porque erva de rato é o nome popular dado à palicúria mais grave, que é a planta tóxica que causa a morte súbita mais importante do Brasil. No Paraná não existe palicúria mais grave. A palicúria mais grave só existe no estado de São Paulo acima. Nos 3 estados do sul e Mato Grosso do Sul não ocorre palicúria. Então, no Paraná, é comum, quando o pessoal diz, eu tenho problema lá com erva de rato, você pede para ele mostrar e sempre cai nessa aqui que é oficial de sala. Então, cuide com isso, eu peço, que é uma planta que faz uma confusão danada e não tem importância nenhuma em termos práticos a nível de campo. Ela é só uma planta daninha que cresce lá em áreas de campo meio abandonadas, em beira de estradas e assim por diante. Aqui uma imagem um pouco... Ela é uma planta leitosa também, se tirar uma folha dessa, a seiva é branca, mas ela não tem importância, embora seja tóxica, não é consumida pelos herbívoros, pelo menos. Aqui vai uma bibliografia que vocês podem enriquecer depois, com isso só para citar, e eu vou direto aqui. Eu acho que nós temos vários, hoje nós temos um livro por excelência, que é o livro esse do professor Tocarnia, né, de plantas tóxicas Brasil para animais de produção. Eu não digo que ele é completo porque foi editado a última edição em 2012 e de 2012 ainda surgiram algumas plantas e vão surgir novas realmente. Mas tem imagem tanto da planta como de casos clínicos, vocês podem consultar. Infelizmente esgotou lá no Rio a professora Marilene, que ainda tinha estoque, não tem mais. Eu acredito que em livraria alguém, se não tiver, ainda consegue. Aí tem outras revistas, a Pesquisa Veterinária Brasileira publica muitas outras revistas, não vou citar todas aqui no Brasil, que citam trabalhos sobre isso. O livro do Rieti de doenças de micotoxinas está esgotado, nós não temos mais edição. E depois nós temos aqui outros livros, né? Tem um livro de clínica, está aí, o Radiostite tem muita coisa sobre isso, embora eu volto a repetir, eu vou voltar atrás depois nisso, diagnóstico de plantas, nós precisamos conhecer as plantas da nossa região. Tá? Ela muda muito de região para região. Então, baseado nisso aqui, eu quero voltar um pouquinho atrás aqui, para falar na questão do diagnóstico. Quando nós começamos a trabalhar com plantas, a gente costumava das plantas do Brasil todo, né?
Depois disso, agora nos últimos anos, particularmente no Nordeste, por um trabalho talvez de colegas bastante intenso lá de alguns colegas de lá, particularmente o professor Rietti, que andou por lá e trabalhou muito com isso, surgiram muitas plantas novas no Nordeste e que vão surgir ainda muitas plantas particularmente na região amazônica. Tá? Mas eu digo com certeza, a maior concentração de plantas talvez em termos de número é no Nordeste e no Sul do Brasil. A Amazônia provavelmente não tem tanta variação, riqueza de vegetais, embora seja a selva amazônica, como nós temos aqui no Sul e provavelmente no Nordeste. Então, por isso, nós temos um problema bastante grave. O que eu quero dizer aqui é que hoje, pelo menos para a graduação, a gente tenta dar ênfase às plantas da região Sul. Por quê? Porque os nossos alunos, a grande maioria, permanece aqui no Sul. E, obviamente, a gente dá as principais plantas de outras regiões. Mas o que eu quero, profissionalmente, o que eu preciso entender, se eu vou trabalhar aqui em Santa Catarina, eu preciso entender quais são as plantas tóxicas importantes para o estado de Santa Catarina. Se eu pudesse saber quais são as plantas tóxicas do Nordeste, é um enriquecimento e conhecimento a mais. Mas eu preciso saber as daqui. Se eu estou no Rio Grande do Sul, provavelmente é muito parecido com Santa Catarina e da mesma forma o Paraná. Quando a gente passa Paraná para cima, algumas plantas tóxicas que existem no Sul, a samambaia é uma delas, né, que está no Brasil inteiro praticamente, ela tem importância em todo o país. Mas tem algumas plantas que são específicas da região Sul, como são específicas do Nordeste ou do Centro-Oeste. Então, isso que nós temos que insistir, quem for trabalhar com isso, passar essa informação aos homens, passar aos nossos colegas profissionais. Procure entender quais são as plantas tóxicas da tua região. Se você soubesse quais são as plantas tóxicas da sua região, você já tem uma boa parte dos diagnósticos clínicos em mão. Nós podemos um conhecimento a mais das plantas do Brasil inteiro, mas eu vou ver praticamente na vida a região onde eu trabalho. Eu tenho que incentivar isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar nesse aspecto aqui. Como eu havia entendido de que a aula, esse encontro seria mais com o pessoal da Universidade Curitibana, os alunos da veterinária, eu tinha preparado aqui algumas plantas, as principais do Sul, com imagem, tudo. Se houver interesse, eu posso continuar. Eu só coloquei 3, porque eu levo praticamente 15 horas, são exatamente o tempo que nós gastamos para dar a disciplina em encontros assim mais intensivos. 15 horas é o tempo que a gente gasta para falar de plantas. Nós gastamos um semestre, 2 horas semanais para dar disciplina aqui no curso, nas aulas, na disciplina de plantas tóxicas, no curso de medicina veterinária. Então, é impossível, claro, aqui em 1 hora e pouco que nós temos, falar das plantas tóxicas do Brasil. Se houver interesse, eu deixei 3 aqui do Sul, 3 grupos de plantação. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Se houver interesse, eu teria que ouvir vocês. Se vocês querem ouvir, posso mostrar algumas, inclusive com imagens, e depois, numa outra ocasião, nós podemos ir adiante. Eu só peço desculpa quem não é do Sul, embora alguma planta aqui envolva também, talvez tenha em outras regiões, mas eu joguei as plantas do Sul baseado nessa característica aí. Numa ocasião posterior, se for preciso, eu não conheço muita planta do Nordeste, mas conheço algumas plantas do Brasil afora. Nós podemos trabalhar sobre isso depois, numa situação, numa outra oportunidade que for possível. Como me disseram que posso continuar, então eu gostaria de colocar aqui algumas imagens da parte de plantas hepatotóxicas agudas, até para a gente entender um pouco melhor o que foi dito até aqui. Vocês vejam aí que nós temos um grupo bastante grande de plantas que têm efeito hepatotóxico agudo, né? Vai do gênero Cestro aqui, eu vou falar rapidamente aqui, não dá para dizer tudo. O Cestro corimboso ocorre aqui do Planalto Catarinense ao Alto Vale do Itajaí, Paraná,
toda a região, Grande Curitiba, aquela região tem, e depois aparece lá em Minas Gerais, não lembro agora de cabeça o município, mas lá em Minas Gerais, inclusive a nossa colega Mari Varasquim, que dá aula lá em Lavras, ela tem diagnóstico de intoxicação por cetocorimbosa, depois nós vamos ver a imagem para frente. O cesto intermédio, ele é do norte do Rio Grande do Sul, oeste catarinense e sudoeste do Paraná, talvez nas divisas Santa Catarina com a Argentina, ali com Paraná e Rio Grande do Sul, seja uma das plantas tóxicas mais importantes. O cesto levigatum tem alguns exemplares, a gente tem visto aqui no litoral catarinense, talvez tenha também, são muito parecidos esses dois, mas a gente sabe que a sua maior distribuição é o sudeste, tem no nordeste e tem na região centro-oeste também. O cesto parque, eu não tenho conhecimento, apenas de literatura, existe um diagnóstico lá do pessoal de Pelotas, do professor Rietti, no Rio Grande do Sul, na região de fronteira. Eu chamo a atenção aqui para o xanto, aqui está estrumário, mas é o cavalinese, os dois, o xanto SP, porque os dois, para nós que somos leigos em botânica, é difícil separar, que é conhecido como carrapicho, depois a gente vai mostrar a imagem. A Vernona molíssima, uma planta hepatotóxica aguda, só existe praticamente, existia pelo menos no Mato Grosso do Sul, principalmente aquela região de Dourados Bela Vista. Eu não sei se hoje, com a agricultura intensiva, ela não deixou de existir, porque ela fazia parte de campos daquela região, e principalmente quando se usava queimada. A Rubricaulis é uma planta de importância menor, restrita também lá na região centro-oeste. A uva-japão está aqui como planta hepatotóxica aguda, é uma incógnita, porque no início ela produzia experimentalmente necrose hepática e hoje ela praticamente a própria toxicidade diminuiu, a gente não entende exatamente por quê. E aí surgiu uma planta mais recente, que é a Dodonea viscosa, tem praticamente em todo o litoral brasileiro, mas tem no interior do estado do Rio Grande do Sul, é onde foi feito o primeiro diagnóstico lá com o professor Davi Diremai. Então vamos lá. É só uma imagem das plantas aqui, rapidamente, da hepatotóxica aguda, esse é o cesto corimboso, depois vocês podem gravar isso aí, quem for da região tem as imagens para utilizar. Aqui é um cestro intermédio, é uma planta jovem ainda, normalmente ela tem essa característica, ela é vista principalmente na beira de mata, beira de cerca, em chácaras velhas, mangueiras abandonadas. O sabiá que come o frutinho dessa planta semente, que é esta aqui, ela fica preta e o sabiá distribui por aí nesses locais. Ela está presente, então, eu repito, em todo o norte do Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul, oeste catarinense e o sudoeste paranaense. É muito parecido com o cesto levigatum. Aqui eu tenho o carrapicho. Essa é uma planta em ampla expansão, está se espalhando, pelo menos no sul, em todas as regiões. O carrapicho, é importante entender, a planta nesse estágio, ela é de baixa palatabilidade e baixa toxicidade. Aqui a planta adulta, a semente ainda verde, bovino come, nós temos visto isso já algumas vezes o consumo, mas não temos relacionar a intoxicação quando o bovino ingere nesse estágio. O problema do carrapicho é este aqui. O bovino ou o suíno, isso é um plano importante para suíno, pode fazer parte às vezes da ração, porque entra junto com milho, outros cereais e acaba sendo triturada e entra na composição da ração. Então, essa semente, o carrapicho em si, ele é tóxico, ele pode ser colhido, nós temos vários sul, o professor Cláudio Barros tem no Rio Grande do Sul, que eu sei, eu lembro, posso estar cometendo erro, o professor Davi, mas já teve problema disso. Então, essa semente pode entrar com colheita mecânica, passou a ser um problema a partir do uso da colheita mecânica, onde na colheita do milho ou da soja ou de outros cereais, essa semente faz parte, entra na colheita e depois acaba ou triturado, sendo fornecido para esses animais e ele acaba levando à morte. Nós temos intoxicação por suíno por contaminação de silagem de grão úmido, né?
entra lá na cidade de grão úmido, acaba entrando no triturador e vai na alimentação de suínos, como pode entrar na situação dos bovinos da mesma forma. E a outra forma de intoxicação por carrapicho é a fase dicotiledônia da planta, quando nasce, até a quarta folha. Para quem tem um pouco de experiência, aí, se olhar isso aqui, lembra pezinho de pepino, né? Semente de pepino, quando nasce, é parecido. Por incrível que pareça, a planta adulta tem baixa palatabilidade e baixa toxicidade. A planta jovem tem alta toxicidade e alta palatabilidade. Os bovinos se encontrarão isso comem facilmente, como os ovinos e os caprinos também. Então, a intoxicação ocorre sobre as duas formas. O carrapicho, que entra lá na composição, através dos cereais, na composição da ração, e a planta jovem. Aí vocês vão dizer, se nasce tanto assim, vocês olhem isso aqui. Isso é aqui no Alto Vale do Itajaí, nós tínhamos, morreu, não me lembro na época ali, talvez 29 bovinos, acho que depois morreram mais alguns em um único dia, porque era uma área alagada. O carrapicho nasce muito facilmente em áreas onde há alagamento. E tudo isso que vocês veem aqui é o carrapicho jovem, recém-nascido. E aqui deu uma polêmica, eu conto algumas histórias, porque aqui foi para a polícia, porque a suspeita foi que alguém tinha colocado veneno, né? Mas não tinha feito necrópsia. Depois que faz necrópsia, você vê a lesão fantástica que ele produz. O diagnóstico aqui, você vê a lesão hepática, depois vai aparecer essa imagem e vai lá no local onde os bovinos ou caprino, ovinos estavam, que vocês vão encontrar, ou na ração, no resíduo de secador, que é importante. Então, aqui é uma imagem como o carrapicho. Nós temos outras imagens, a gente sintetizou aqui bastante. Depois a gente volta. Aqui é uma imagem da Dododea, é uma planta, nós temos só o surto lá de Osório, que o professor Dali tem publicado, tem feito lá, acho que o Edson Muleta, na época, estava lá. Essa planta existe no litoral, tem essas sementes que lembra asa de borboleta, mas ela é uma planta de baixa palatabilidade, mas existe em grande quantidade e falta estudo em cima disso ainda, em termos de intoxicação espontânea. Aqui, só para dar uma ideia, né, tem alguém fora daqui, já que tem bastante gente inscrita, essa Vernonia molíssima, lá no Mato Grosso do Sul, região de Bela Vista, Dourado, aquela região toda lá. Hoje, eu sinceramente não sei, nunca mais vi falar dessa planta, porque eu acho que o plantio da soja e de outras culturas tem diminuído muito isso. Vamos aqui às plantas mais comuns. Aqui volta o carrapicho agora, desculpe, está fora o carrapicho, esse que entra na colheita do milho, ou da soja. Aqui tem uma imagem de um surto que ocorreu, isso que vocês veem seco aqui, isso aqui é sorgo. Mas vocês olhem aqui dentro, no meio, tudo isso é o chante, o carrapicho. Nessa propriedade morreram, que eu saiba, até onde eu saiba, 70 e poucas cabeças de bovinos, porque o produtor, por necessidade, a carência de alimento, ele começou a cortar isso mecanicamente, o sorgo, e no início, quando nós fomos contratados, nós entendíamos que era intoxicação por ácido cianídrico, que o sorgo, numa fase de crescimento, tem. Na verdade, depois da visita lá e com necrópsia, foi esclarecido. Ele cortava essa parte aqui toda e o carrapicho entrava aqui no meio. Tanto é que no coxo dos animais tinha resto de carrapicho, dentro do rumen tinha carrapicho e a lesão hepática era bastante evidente. Então tem que evitar isso. O carrapicho tem que cuidar tanto a semente para entrar junto com grãos. Isso aqui é uma imagem tirada de uma cooperativa, de uma grande cooperativa. Então ele entra no secador de grãos, de milho, de soja ou de outros cereais, mas particularmente desses dois, ele é eliminado. E as pessoas gostam de usar o resíduo na alimentação de animais, particularmente bovinos, né? E uma quantidade, uma situação dessa, se você fornecer, você está levando para dentro, né? Ou do confinamento, ou da granja de leite, por isso tem que ter muito cuidado. O resíduo de secador, ele é bom em certas situações, mas tem que ter muito cuidado, não é só o carrapicho, tem outras plantas
a cena, né, a semente de cena que pode estar lá presente em outras situações a mais. Então, aqui, voltando à questão do carrapicho, aqui propriamente o diagnóstico, quando você tem uma lesão, você tem que buscar no histórico, aí observar o que os animais estão comendo, como todas as plantas precisam isso. Mas eu chamo a atenção aqui, já que tem essa imagem na mente aqui. Depois nós voltamos aí. A uva Japão, que eu acredito que todo mundo conhece, não é a folha da planta, é o fruto. Na realidade, nós tivemos um problema em alguns anos, porque não se sabe, nos últimos anos tem diminuído a sua toxicidade, nós não sabemos, eu acredito nos experimentos iniciais com 25 gramas por quilo levava à morte, nos últimos experimentos que nós fizemos em 2, 3 anos seguidos, na ausência de históricos, com 50 gramas nós não conseguimos reproduzir a morte. Então, por algum motivo, são plantas de toxicidade estável, aí tem que estudar mais, eu não vou entrar em detalhe isso, porque precisa ir um pouco mais a fundo nesse aspecto. Aqui eu mostro o efeito das plantas hepatotóxicas, vocês têm um fígado aí que chama atenção, talvez aqui vocês consigam ver um pouco do desenho lobular, que salienta, né? Depois vem uma imagem melhor, mas aqui eu quero chamar a atenção, essas hepatotóxicas, além do aspecto esse do desenho lobular, do noz moscada, como é chamado, sempre tem edema aqui da vesícula biliar. Vocês vão perceber que é um edema, um aspecto gelatinoso, isso aí. Essa lesão, olha aqui, ó, isso aqui, qualquer uma dessas plantas hepatotóxicas aqui faz isso. Eu não conheço outra doença. Nós vemos uma imagem muito parecida com essa na insuficiência cardiocongestiva, mas aí eu tenho edemas em tudo quanto é local. Então, eu não vejo outra doença que faça esse tipo de lesão. Então, quando eu fizer uma necrópsia, aqui falando em herbívoros, e eu tiver esse aspecto de fígado com aquele edema da vesícula biliar, vamos procurar primeiro saber qual é a região que eu estou. Quais são as plantas hepatotóxicas que existem de ação aguda na minha região? E aí eu vou olhar onde é que os animais estavam. Isso é uma doença aguda. O quadro clínico disso aqui geralmente é de 12 horas a 48, 72 horas. Então, se você tiver uma imagem dessa aqui, você suspeitar, vá olhar aonde os bovinos estiveram nos últimos 3 dias. Ou você vai encontrar um cesto intermédio consumido, depende da região, ou você vai encontrar um cesto corimbosa consumido, ou vai encontrar, pode encontrar o carrapicho recém-nascido, né? Ou tem no histórico o uso de resíduo de secador, e aí é mais difícil, tem que olhar, às vezes tem sacos e sacos e sacos, e muitos têm, outros não têm, aí tem que vasculhar. Mas tem que procurar uma dessas plantas, porque eu não conheço nenhuma doença infecciosa de outra origem que dê esse aspecto noz moscada tão nítido quanto essas plantas de efeito hepatotóxico agudo. Aqui uma outra imagem, normalmente como a clínica, né, os animais evacuam pequena quantidade de fezes secas, na maioria lá, raramente um que outro tem as fezes líquidas. Quando você abre o animal, faz necrópsia, o intestino grosso tem as fezes dessa forma, geralmente secas, em pequena quantidade, você vê aqui envoltas por muco, às vezes pequenas estrias de sangue. E aí tem mais alguma coisa, o ressecamento do conduto nasal, que aparece em outras doenças, mas isso ajuda, o fígado com esse aspecto, isso aqui ajuda na confecção do diagnóstico. Eu não pus aqui imagem microscópica, porque eu acho que aqui o objetivo é dar uma aparência geral nos aspectos de plantas e clínica e macroscopia. Mas ela produz, todas essas plantas produzem necrose da célula hepática, do hepatócito, por isso que leva à morte, que vai desde uma necrose centrolobular, dependendo da planta, até uma necrose completa, massiva, de todo o parênquima hepático, por isso que elas levam à morte, e, consequente, vocês veem que aqui tem algumas hemorragias, como elas interferem na coagulação por causa da lesão hepática, né? Aí vem os fatores da coagulação, às vezes a gente tem hemorragia nesse sentido aí. Eu não sei se eu tenho mais algum tempo. Estão me dizendo aqui que eu tenho mais 50 minutos, é verdade? Vocês estão ouvindo, gente? Então tá bom. Então vamos para frente. Não tem problema. Então, essas são as plantas.
Eu vou deixar, depois vocês viram aí, vai ficar gravado isso aí, tem um endereço, se alguém tiver dúvida, eu não falei lá no início, quando tiver alguma suspeita de intoxicação por planta, vocês façam foto da planta suspeita, mandem a foto, de preferência se tiver flor ou semente, ou a folha, uma foto nítida, que a gente, grande parte das plantas tóxicas, a gente conhece, então a gente pode auxiliar a dizer se aquela planta é tóxica ou se não é. E se tiver fotos, se tiver um quadro clínico com um vídeo ou com uma lesão macroscópica também, se vocês quiserem enviar pelo WhatsApp, o número do telefone está aí. Às vezes a gente não responde na hora, né, atrás, às vezes tem coisa aqui, não abre, às vezes está fora, mas a gente acaba dando retorno sempre, mesmo que seja tardio. Então ajuda muito essa troca de informação entre colegas. E a gente pode contribuir nesse aspecto, tanto lesional como em foto de plantas suspeitas por aí. E qualquer dúvida, vocês contatem, tem o número de telefone, tem o WhatsApp, ou por e-mail. Bom, vamos falar um pouquinho das plantas hepatotóxicas com efeito crônico, que muda completamente, né? A clínica é diferente, a parte de macroscopia também é diferente, embora aqui também eu diria que o diagnóstico é um dos diagnósticos de planta mais fáceis de se fazer, é este aqui, a intoxicação por plantas com efeito de ação crônica. Nós temos algumas plantas no Brasil que faz isso. O Senécio brasiliense, sem dúvida, é a planta que tem uma distribuição praticamente em todo o sul, até Espírito Santo, né? Embora lá em cima tenha pouco, mas São Paulo já tem bastante, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É, sem dúvida, a planta de ação crônica, hepatotóxica crônica mais importante. Depois nós temos aí uma espécie de senécios. Na verdade, o gênero senécio é um dos gêneros que mais espécies tem dentro das plantas. No Brasil, eu sei que uns anos atrás, no mundo, se conhecia 120 espécies. Aqui no Brasil, não lembro agora de cabeça quantas espécies nós temos. Eu sei que no Rio Grande do Sul existem várias espécies. O pessoal da patologia de Pelotas, de Santa Maria, lá eles tem problemas com outros senécios, né? O celóio, o cisplatino, agora mais recente, o madagascarense. Nós ainda não temos, e praticamente não temos essa espécie, mas temos outras espécies de senécio aqui em Santa Catarina. Nós testamos agora recentemente 9 espécies de senécio e com exceção de uma, todas praticamente foram tóxicas em aves, que é um animal, aves são sensíveis ao senécio, né? O coelho não. Então a gente usa aves quando quer saber se uma espécie de senécio é tóxica ou não. Então, das 9 espécies que nós testamos mais recentemente, se não me engano agora, 8 delas resultaram lesões em aves. Mas não há histórico em bovinos, embora eles estejam em alguma região, inclusive tenha bastante. De palatabilidade, são plantas de palatabilidade muito baixa. Só para vocês terem uma ideia aqui, o senécio brasiliense, se ele fosse ingerido em quantidades maiores, acima aí por volta de 10 gramas por quilo, ele produz uma doença hepática aguda tanto quanto as plantas que nós vimos agora com efeito agudo. Como a palatabilidade desse gênero é muito baixa, os bovinos comem pequenas quantidades, às vezes por alguns dias, abaixo de 5 gramas por quilo, e aí leva à doença crônica, que normalmente se manifesta entre 30 dias ou até 1 ano depois. A maioria dos casos, aí por volta de 30 dias, 40 dias, 2 meses, 3, mas alguns casos até 1 ano depois. Então, é uma doença de clínica, fácil de ser feito o diagnóstico, mas tem que buscar a epidemiologia, porque às vezes a gente não encontra exemplar da planta bovina em confinamento e morre de senécio, e tem que buscar lá no feno, e depois nós vamos ver isso. O Echium plantagíneo, flor roxa, tem trabalho também no Rio Grande do Sul, lá do nosso colega de Pelotas. Nós fizemos um experimento com o Echium plantagíneo aqui, até 40 gramas por quilo, não conseguimos reproduzir a doença.
E a literatura cita que nem todos os anos essa planta tem toxicidade. Então, realmente, particularmente, eu não considero o Equium-Plantagina uma planta importante. É uma planta daninha, sim, altamente invasora de pastagem cultivada no inverno, mas a gente vê muito por aí, nós temos feito experimento e não tem levado à morte. Então, fica aquela dúvida, né? Depende do ano, não sei, a literatura fala sobre isso. Com relação às crotalárias, a experiência que nós temos problema de crotalária visto lá no Mato Grosso, e talvez o Ricardo lá de Campo Grande pode falar muito mais que nós a respeito disso. Nós acompanhamos surto e grande lá, inclusive, mas crotalária no meio da pastagem de braquiária, que eles usam para combater a crotalária para combater um nematóide da braquiária, e ela passou a nascer facilmente, e em épocas de crise o bovino come e produz necrose, produz lesões hepáticas de caráter crônico. E nós temos surto, alguns casos aqui, particularmente em Santa Catarina, em ovinos, são várias espécies de braquiária, de crotalária, com edema pulmonar, e a morte por edema pulmonar sem lesão hepática. Mas aqui vamos falar dela, ela tem uma importância lá, como aqui no sul existe crotalária, sim, algumas espécies, mas são cultivadas para incorporação de nitrogênio no solo, então praticamente dificilmente os bovinos ou outras espécies têm acesso, a não ser essa característica lá no Mato Grosso, que ela invade as pastagens, às vezes, de braquiária, porque é utilizada naquele sentido do nematóide. Vamos falar do senécio particularmente. Então, o senécio brasiliense, Maria Mole, Flor das Almas, tem alguns outros nomes aí, às vezes meio esquisitos. Eu vi alguma região, não me lembro agora onde, chamam de catchum, não sei porquê, completamente diferente. Mas aí, eu acho que essa é uma planta que quem anda pelo sul, aqui no mês de final de outubro, novembro, todo mundo vê essas imagens, fica lindo, né? Os campos amarelos, tem tudo quanto é lugar. Cada ano que passa parece que nós temos um problema cada vez maior, com a quantidade de planta maior, né? Que dá a folha é uma composta, né? A flor tem um perfume até bastante agradável, mas infelizmente ela tem essa característica. Aqui uma foto só da crotalária, só para nós não vamos entrar crotalária, pelo menos por hoje. Vamos falar do senécio, então, que hoje, para alguns colegas nossos, é tida como a planta tóxica mais importante do Rio Grande do Sul. O professor Cláudio Barros, o professor Rietti, que tem trabalhado muito com isso, outros professores, David Emaia. O gênero senécio provavelmente é uma das plantas mais importantes. Eu faria essa distinção para Santa Catarina, talvez não, porque nós temos outras plantas aqui que talvez matam muito mais que isso, que é o caso da samambaia. Nós temos um problema muito sério, nós nem vamos falar hoje porque não vai dar tempo. Mas eu gostaria de colocar alguma coisa aqui, quem é do sul. A intoxicação por senécio muda um pouco dentro das formas de ingestão, e isso é fundamental entender, quando nós vamos para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por que eu digo isso? No Rio Grande do Sul, a intoxicação por senécio é relativamente frequente, principalmente em épocas de seca, na região de Campanha. Além do senécio brasileiro, ela tem outras espécies de senécio. Então, o bovino come o senécio, a planta adulta, por fome. É de baixíssima palatabilidade. Se não tiver muita fome, ele não come. Mas aonde existe um manejo diferente, eu diria talvez aqui o norte do Rio Grande do Sul, que é mais frequente, Santa Catarina, particularmente o oeste, e o Paraná, onde se usa muito a bovinocultura de leite, é extremamente importante a gente entender. O senécio, ele entra muitas vezes no meio do feno, no meio da silagem pré-secada, e por isso que nós temos que orientar os nossos produtores o risco
fazer um feno com senécio no meio, ou um pré-secado com senécio no meio. E agora nós vimos, alguns anos atrás, um único surto, a presença de exemplares de senécio seco em resíduo de limpeza de secador. O proprietário comprou o resíduo numa cooperativa, levou para as vacas em lactação, sorte dele, quer dizer, sorte, o prejuízo é o mesmo, né? Mas eu digo, o número de animais era pequeno, morreram 52%, acho que era um lote de 24, 25 cabeças, 26. Eu lembro que 12, pelo menos, morreram de intoxicação por senécio por comer o resíduo de limpeza de secador. A colheita mecânica, o senécio lavoura mal conduzida, a planta está lá no meio, a máquina recolhe, vai para o secador, separa e o pessoal usa resíduo. Então, tem que pensar, e eu diria que o senécio, ao contrário da samambaia, né? Para nós, aqui em Santa Catarina, para boa parte do Paraná e Norte do Rio Grande do Sul, o senécio é uma planta de bovino rico, que é aquele que come pré-secado, que come silo, que come feno. Agora, lá na fronteira, onde ali tem a questão de fome, a bovinocultura de leite é um pouco menos intensa, o risco maior de comer por fome, como tem aqui também em Santa Catarina, no Paraná, são vários surtos ingerindo a planta adulta. Mas o que preocupa principalmente é o feno. Então, aqui, existem algumas formas de ingestão de diagnóstico por senécio que nós temos visto nesses anos, né? A planta adulta, eu coloco aqui, não são todos, aqui já tem muita coisa mais que isso aqui, mas eu coloco, o que eu quero colocar aqui é para vocês verem o número de animais e o número de mortes. Tá? 23 vacas de 50, isso é gado puro, charolês. Aqui, 39 vacas em lactação, de 60 vacas em lactação, você imagina o que prejuízo que isso traz. Tá? Isso é por fome. O bovino tinha acesso, faltava comida, né? Infelizmente, e eles comem. O bovino, quando come só silo ou feno, se ele tiver necessidade de comer verde, ele busca isso. A planta jovem, isso é raro, nós tivemos um surto, aqui também foi em charolês, né? Não tem escolha, é muito pezinho novo de senécio no meio do pasto e o bovino acaba ingerindo involuntariamente. O que mais preocupa está aqui, ó, em algumas, depende da região. A planta verde no coxo, que hoje, pela mecanização da agricultura, é muito comum cortar pasto mecanicamente e fornecer no coxo. O bovino não tem como selecionar, geralmente isso é meio triturado e o bovino acaba ingerindo. Feno de alfafa, né? É comum, nós temos casos de intoxicação aqui em equinos por feno de alfafa com senécio. Feno de aveia, de azevém, feno de tifton, pré-secado de aveia, de azevém, silo de milho, não consta aqui, silagem de milho. Eu me lembro, pelo menos 3 propriedades tiveram problema, tiveram que abandonar o silo para não deixar levar à morte os bovinos todos. Então, tem que orientar nesse sentido, e aqui embaixo tem o resíduo de grão que eu falei há pouco. São todas situações em que o bovino pode ter. O senécio não perde a toxicidade. Eu lembro, numa ocasião, o professor Tocarne disse que fez experimento com o senécio há 10 anos seco e ele ainda continuou levando à morte. Então, a pastagem contaminada, feno que entra, é muito fácil fazer feno, né? O senécio está no meio, o pré-secado, o senécio está lá, não precisa grande quantidade. Então, tem que se orientar o pessoal a evitar isso. Vai fazer feno, vai fazer silo, pré-secado, se tiver senécio dentro, peça para tirar, ou evite fazer silo com milho, com aveia, com azevém, para evitar esse risco. Então, todas essas situações elas estão presentes e faz parte do dia a dia. Aqui está a parte clínica, né? Ou está aqui escrito, fica gravado depois lá, mas eu quero levar em consideração aqui 3 sinais clínicos que são fundamentais para diagnóstico. A diarreia, embora em algumas situações esporádicas as fezes ficam secas, a grande maioria sempre tem diarreia. Há um aumento de volume abdominal, isso é melhor visto em bovinos magros. Bovinos gordos, às vezes, bom estado corporal é mais difícil de ver, que é a ascite, né?
O tenesmo, a grande maioria das vezes, está presente, é aquele esforço para defecar e não defeca, e quando aparece o tenesmo, já 1, 2, 3 dias o animal morre, e muitos animais têm prolapso de reto. Não todos, mas muitos têm. Alguns têm agressividade, como nas plantas hepatotóxicas agudas também pode existir agressividade, aqui nas plantas hepatotóxicas crônicas também tem isso. Às vezes tem edema de barbela, né, de papada, e a fotossensibilização. Em animais de pelagem clara, há uma tendência a ter lesões cutâneas por fotossensibilização. Os animais de pelagem escura, normalmente isso não aparece. Aqui na raça charolês, na narina, geralmente tem fotossensibilização, no holandês, naquela parte despigmentada também. Mas o que eu digo, para diagnóstico, a diarreia, a ascite, o tenesmo e o prolapso de reto, eu não digo que são patognomônicos, mas, claro, diarreia principalmente, tem outras doenças, mas prolapso de reto e tenesmo, poucas são as doenças que cursam com esses sinais. Então, se vocês tiverem isso, basicamente, dá para suspeitar. Aqui mostra, eu não pus vídeo porque o vídeo demora um pouquinho mais e eu não queria complicar. O tenesmo que é aquele esforço para defecar e não defeca, porque já o que tinha já foi eliminado. A CIT dá para ver nessa imagem aqui, né? Depende do animal. Aqui a fotossensibilização, existem muitas outras situações de fotossensibilização, mas o Senécio pode fazer isso. Tá? O prolapso de reto, quem é de curitibanos aí lembra, né, do surto que teve com prolapso de reto. Esse aqui é lá no Paraná, mas é interessante. E aí tem as lesões macroscópicas. Eu digo, essa é melhor ainda, o diagnóstico mais fácil. Não digo mais fácil, porque samambaia também é fácil, para quem tem a vivência em cima disso. Mas o diagnóstico, um dos diagnósticos mais fáceis de fazer de doenças como um todo, e aqui dentro das plantas tóxicas, é a intoxicação por senescente. Por que eu digo isso? Porque quando a gente for fazer a necrópsia, a primeira, além dos sinais externos que nós falamos agora, você vai ver, normalmente tem muito líquido na cavidade abdominal, tem ascite, já chama atenção. Aí tem outras lesões, como edema de abomaso, mesentério, que depois vocês vão ver imagem, mas o fígado é a lesão básica e fundamental, e eu faço uma pergunta para vocês: quantas etiologias de cirrose hepática nós temos em ruminantes, ou particularmente no bovino? Então, eu diria que mais de 95% dos casos de cirrose grave. Eu tenho cirrose na região de fascículo hepático, aquela cirrose perilobular, que é diferente. Eu tenho caso de cirrose em cima de bovino pastoreio em braquiária. Eu tenho uma cirrose congênita, que deve ter um caso de 1 milhão. Agora, a cirrose hepática, e às vezes coletiva em bovino, se você pensar numa dessas plantas aqui, você dificilmente vai errar o diagnóstico. Aí você vai ter que complementar pela epidemiologia, com a clínica, com a informação, a observação da planta. Tá? Então, a ascite, o fígado de consistência dura, a vesícula biliar muito maior que o normal, dificilmente vai ser outra doença. Vocês vão ver a imagem aqui, ó. A grande quantidade de líquido na cavidade abdominal está aqui, já chama atenção, claro, insuficiência cardíaca congestiva, tem outras causas, mas já começa por aí. Aqui é uma imagem do abomaso. Normalmente o abomaso, né, aquelas pregas do abomaso, elas sofrem a infiltração de líquido, que é edema. Então tem isso aqui, esse aspecto gelatinoso. Claro que existe outra doença, a morte por frio, né, hipoglicemia, uma morte por hipoproteinemia, por hemôncos, por exemplo, às vezes a gente vê essa imagem. Mas aqui, ó, o fígado pode estar, geralmente ele é menor que o normal,
tem uma variação de cor, pode ir meio azulada, uma cor mais azulada. O que eu quero chamar a atenção aqui, olha o tamanho da vesícula biliar. Outras vezes eu tenho fígado de coloração amarelada, olha o tamanho da vesícula biliar. Aqui um aspecto de corte do fígado, né? É variável, depende de animal para animal. Aqui o outro aspecto de corte do fígado cortado, vejam as áreas mais claras aqui, tudo isso é fibrose, mas tem uma consistência extremamente rígida. Se eu pegar um fígado normal na mão, tiver um pouquinho de força, eu apertar, eu perfuro o fígado. Aqui você aperta, pode apertar como você quiser, que você não consegue com a mão, e você sente ao cortar o fígado com a faca que ele tem uma consistência. E aí eu volto a perguntar de novo, quantas causas de cirrose nós temos de bovinos no Brasil? Então, a grande maioria se refere à intoxicação por uma dessas plantas que tem os alcaloides piralosidínicos, né, como princípio ativo. A vesícula biliar, essa é uma vesícula biliar aberta, às vezes a gente vê essas nodulações aqui, mas nem todos têm, e nem só o senécio, às vezes tem outras doenças raras, mas a gente pode ver isso. Mas ajuda na formação do diagnóstico. Tá? Bom, na microscopia, aqui eu vou mostrar, porque também eu digo que o diagnóstico, eu acho que um dos diagnósticos mais fáceis de se fazer através da microscopia, da maioria das doenças, não só de plantas, mas de um modo geral, que é a megalocitose, que é o aumento do tamanho da célula hepática, vamos ver mais depois, a fibrose, isso aqui, a proliferação de epitélio biliar e às vezes a vaculização esponjótica, que é chamado núcleo. O que nós temos é isso aqui, ó. Para quem faz microscopia, se tiver um fragmento de fígado de intoxicação por uma dessas plantas, você coloca no microscópio e dá foco imediatamente você tem essa imagem, né, de megalocitose, essas células maiores, essa proliferação aqui. Alguém vai dizer aí do outro lado, sim, mas a aflatoxina também faz isso, eu concordo plenamente. Agora eu quero que vocês me digam quantos casos de aflatoxicose com cirrose hepática nós temos no Brasil, com exceção do professor Cláudio Barros, que eu sei que ele tem um caso lá, em bovino. Então, primeiro vamos pensar no que é mais lógico, mas obviamente aí vamos usar a epidemiologia, a informação para chegar ao diagnóstico. Aqui para mostrar para vocês que aqui é possível fazer biópsia hepática quando você tem um animal, um bovino ou outra espécie, vamos falar de bovino aqui particularmente, um bovino que tenha um quadro clínico comprovado, não você identificou isso, a intoxicação por senécio, você quer ter uma ideia de como está o rebanho daquele plantel que conviveu junto, é possível fazer o diagnóstico precoce antes que tenha manifestações clínicas. E aí você pode orientar para o abate dos animais quando estão em bom estado, porque depois que tem a CIT, aí a coisa é complicada. Então, aqui é uma biópsia de fígado, feita em um surto onde tinha comprovação já. Vocês olharem aqui, já existe fibrose aqui pelo meio, talvez esse aumento não dá para ver muito, mas tem hepatose aqui maior. Às vezes você pega aqui, não mostra aqui a parte da proliferação do epitélio biliar, ele se faz presente. Então, dá para prever com uma certa antecedência isso, quando passou alguns dias após a ingestão. Tá? Então, é uma forma de diagnóstico precoce. Eu vou insistir aqui, o diagnóstico é o histórico. Você tem uma clínica, você tem uma macroscopia, não, isso aqui é senécio. Aí você vai perguntar para o produtor, não dá para fazer como as hepatotóxicas agudas, onde elas estiveram os 2 últimos 3 dias. É aonde elas estiveram nos últimos meses e muitas vezes não tem mais planta. Pior do que isso é quando você pega uma confirmação de um diagnóstico de intoxicação por uma dessas plantas, eu diria particularmente aqui o senécio, e ele te diz assim, os meus animais estão confinados. Aí você precisa avaliar o que eles comem no confinamento. Pré-secado, feno de alfafa, feno de tífito, feno de azevém, de aveia, e podem ter consumido lá atrás
e vem morrer 2 meses depois, já não tem mais feno contaminado, é outro, pré-secado é outro. Então, tem que especular muito isso. Se vocês forem ver, eu acredito que todos os diagnósticos de senesciose que nós tivemos até hoje, nós conseguimos chegar no foco, mesmo não existindo mais, porque aí você tem aquela, mas morreu só o lote, aquele lote que recebeu feno, recebeu pré-secado, coletado daquela área. Então, tudo isso ajuda a fazer o diagnóstico. Tá? Aqui existe uma outra particularidade, e que às vezes da ação judicial. Eu comprei as vacas lá não sei de onde, fazem 2 a 3 meses, ou faz um mês, e começaram a morrer. E aí, às vezes, elas não comeram, elas podem ter ingerido, sim, porque chegaram com fome na tua propriedade, mas pode ter trazido uma sequela, uma consequência da ingestão em outra propriedade. E aí não é tão fácil, aí vai para o judicial e complica um pouco. Então, todas essas situações da senesciose, a gente tem observado, resumindo muito aqui, né, essa situação, mas a gente tem visto por aí. Aí tem que pensar que o senesce é tóxico também para cavalo, as lesões em termos de cirrose hepática é semelhante ao do bovino, só não tem vesícula biliar o cavalo, não dá para comparar, obviamente, né? Mas tem intoxicação em ovinos. Nós não tivemos aqui até hoje em Santa Catarina, eu sei o professor Cláudio Barro, o pessoal lá do Rio Grande do Sul tem tido, eu acredito que o David Dremais já tem tido isso também, em ovino, mas tem que comer muito senesce. Ovino é uma forma de profilaxia, né? Então, ele é usado, mas quando come muito senesce, ele acaba. Né? Então, aqui, só para mostrar a situação do diagnóstico, como é importante, é observar. Vai lá ver, né? Aqui aparece a senesce, aqui não tem consumido. Mas outras vezes, isso nós vimos agora, no início do ano, propriedade que não tinha praticamente pasto, isso aqui são pés de senesce, olha o que os bovinos fizeram aqui. Ó. O que é esperado isso aqui? Eu não sei porque o proprietário não acreditou muito, depois eu acho que até acabou com acho que até vendeu a propriedade. Então, tem que ir lá olhar. Se eles consumiram a planta adulta, que ainda é possível visualizar, não foi feito lavoura em cima disso, você consegue visualizar. Se não dá para ver, vamos ver, o bovino é cortado o pasto, eu mostro essa imagem, porque aqui foi um exemplo clássico de um surto no oeste do estado, onde o proprietário cortava a grama, aqui o capim, né, que aqui é aveia, e as avenas consorciado, com a máquina, ele colocava na carreta e levava para um confinamento que ele tinha. O que tinha lá no meio era isso aqui, ó. Vocês veem aí, senesce no meio. Você imagina a máquina cortando aqui o capim, isso aqui vai junto, vai para o coxo, 15, 20, 30 dias, normalmente depois ou mais, começa a aparecer o quadro clínico. Aqui, feno de alfafa, olha o que tem no meio aqui, ó. Isso, eu não tenho foto aqui, mas nós vimos já em feno de aveia, em pré-secado. Um dos receios que nós temos, né, para quem conhece pré-secado, que sabe hoje, você imagina comprar pré-secado, ou fazer, mas muita gente compra, você leva, você não sabe que o senesce lá no meio, às vezes está lá e ele é tóxico, daqui 1 mês, 2 meses, você começa a ter mortalidade e você não vai lembrar por quê. Então, é fundamental para nós, veterinários, procurar esclarecer através do histórico da informação, aonde, o que os animais comeram nos últimos meses, aonde eles estavam, usa feno, usa silagem, tentar buscar sempre a causa para esclarecer isso. Como é que eu ponho menor aumento? Vamos seguir depois. Tá. Eu acho que aqui, nós concluímos aqui, porque eu tinha deixado mais uma para ver ainda, que é do tubo digestivo, mas eu deixo aí a sugestão, não sempre de plantas, porque senão nós vamos nos intoxicar, né? Mas se em alguma oportunidade, eu acho que tem assunto muito importante, as plantas do tubo digestivo, as plantas fotossensibilizantes, a intoxicação por nitrato e nitrito, as plantas que causam morte súbita, isso interessa também a todo o pessoal mais ao norte, né, lá para cima, as mascâneas, as palicúrias. Aqui no sul nós temos a mascânia ou a amorim, entende-se, porque é o mesmo nome. Aqui no sul nós temos uma,
no litoral, tanto o Rio Grande do Sul como Santa Catarina. Então, existe muito assunto que pode interessar. Aí cabe a vocês, dentro da possibilidade, eu acho que hoje foi falado um pouquinho rápido, né, porque a gente teve uma dificuldade no início, mas à medida que as coisas vão, a gente pode esclarecer um pouco, trabalhar um pouquinho melhor isso. Eu agradeço aí, eu não sei, não foi, parece que se alguém tiver uma pergunta, não sei se é possível agora, tá? Ela vai fazer pergunta, então vamos responder se tiver pergunta a esse respeito, e se não, vocês têm as dúvidas através do WhatsApp ou celular ou e-mail, de qualquer forma, a gente, dentro do possível, se sabe, responde, se não sabe, temos que estudar ainda mais. Bom, professor Aldo, gostaria de agradecer a sua brilhante palestra aí, né, sobre esses assuntos aí, sempre bem pertinente, né? Eu vou passar a Daniela Haldi, ela vai comandar aí as perguntas, tá? O senhor aí. Então, e agradecendo mais uma vez aí por o senhor ter aceito dar essa palestra, essa brilhante palestra, tá? Muito obrigado. Nós estamos sem som. Ah, não. Daniela, tá mudo aí o teu. Tá mudo aí. Agora foi. Agora vem. Beleza. Boa noite, professor Aldo. Bom. Boa noite a todos. Então, a primeira pergunta é da Leilane Aparecida da Silva. Houve algum caso de anemia hemolítica em bovinos relacionado com alguma planta? Digo, sem ser as descritas no livro do professor Tucárnia? Eu conheço a anemia hemolítica mais ou menos bem pela braquiária rádica, que nós trabalhamos bastante tempo aqui no litoral de Santa Catarina, como tem boa parte do litoral brasileiro. Existe outra planta que causa anemia hemolítica, agora me foge o nome de cabeça, lá no Sudeste, mas a importância é muito restrita. Eu não conheço, fora dessas, eu não conheço outra planta que dê anemia hemolítica. Aliás, nós temos sim a cebola, né? A cebola causa anemia hemolítica. Eu não sei, em termos, eu não fui pesquisar agora, onde é que é a maior produção de cebola. Eu sei que Santa Catarina, nós temos alguns municípios que são altamente produtores de cebola. Nós temos intoxicação em búfalo, nós temos intoxicação em bovinos por cebola. A cebola produz anemia hemolítica muito semelhante à braquiária radicas. Mas aí depende dos estados produtores. Onde se produz cebola, tem o risco de ocorrer anemia hemolítica, porque a cebola, em bovinos com fome, ela é bem aceita. Agora, estão sendo conduzidos experimentos ainda, mas precisa de uma quantidade relativamente alta. Então, as anemias hemolíticas que nós temos, praticamente um contato maior é com a braquiária radicas, tem todo o litoral de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, tem no litoral paranaense, São Paulo, descrita já há muitos anos pelo pessoal de São Paulo, e Brasil afora, mas nas regiões alagadiças. E depois a cebola. Outra planta eu não tenho contato, eu sei que, se não me engano, são 3 plantas e uma que eu não lembro o nome agora, desculpe, posso procurar depois. A segunda pergunta, então, professor, é da Dayana Paulino Monteiro. No caso de animais com alotrofagia, apetite depravado, os bovinos poderiam ingerir a oficial da sala, mesmo ela tendo baixa palatabilidade? Olha, eu até gostaria de ver isso um dia, porque é tanta confusão, né? Mas eu nunca vi, eu repito aqui, o professor Tucárnia, já que foi nosso pai profissional, sempre dizia, bovino não come oficial de sala. Nós tentamos fazer um experimento baseado nisso, deixando em área pequena, passando fome. No passado a gente fez isso, comeram toda a carqueja, quem conhece carqueja sabe que o bovino não come carqueja, eles comeram a carqueja e não colocaram a boca em oficial de sala. Mesmo com a alotrofagia, eu não acredito que o bovino coma isso. Eu faço questão de insistir aqui, porque eu tenho visto tantas vezes na vida
inclusive artigo escrito do jornal sobre mortalidade, e alguém resolveu dizer que aquilo era oficial de sala. Quando nós começamos a estudar as mortes, tínhamos históricos de morte repentina no litoral catarinense, e quando se traz morte repentina, eu sempre digo assim, vai lá procurar que você acha a planta, a não ser que tenha ionóforo, que é outra questão, né, que também pode produzir morte repentina, e todas as propriedades que tinham morte repentina, ou era atribuída a carbúnculo hemático, que não tem nada a ver, ou era atribuída a oficial de sala. E a gente procurava, achava às vezes um pé, dois de oficial de sala, porque a gente sabe que o quadro clínico não é morte súbita pelo oficial de sala, isso é experimental, mas dá diarreia, dá um distúrbio digestivo que não tem nenhum caso realmente comprovado. Existe muita informação, mas eu insisto em dizer, quando eu tenho uma doença e alguém te referir ao oficial de sala, procure e vá atrás que você vai encontrar outra causa. Mas tomara que um dia apareça, quer dizer, que se comprove isso, mas até hoje, infelizmente, não tem, tomara que não apareça nunca, porque pelo menos não morre bovino, obviamente. Então, a próxima pergunta, professor, é da professora Franciele Cordeiro. Sim. A uva Japão levaram à morte experimentalmente em qual espécie? Nós fizemos com bovinos. Tá? Eu já faz alguns anos, se não me falha a memória, foi por volta de 90 e... Eu não lembro, eu teria que olhar os trabalhos agora, porque são tantos anos atrás, mas em bovinos, com 25 gramas por quilo, levou a lesão hepática e lesão de rumen por excesso de carboidrato. Foram 3 bovinos, se não me falha a memória agora, que morreram experimentalmente. E depois, por mais alguns anos, tem histórico de intoxicação em ovinos, considerado espontâneo, né? Tem muito histórico em bovinos. Nós não testamos em ovelhas, nós só testamos em bovino. O que nos surpreendeu é que a partir do ano 2005, por aí, ou um pouquinho mais para frente, os históricos de intoxicação, que os colegas sempre informavam, ligavam, pediam informações, desapareceram. E nós passamos a fazer, por causa disso, fazer experimento. E nós chegamos a 50 gramas por quilo no último ano, e isso deve fazer já uns 5, 6 anos atrás, ou mais um pouco, talvez até, eu diria 8 anos atrás, com 50 gramas por quilo, nós conseguimos apenas uma leve diarreia, e não morreu. E agora, nesse período, nós vimos um único surto, em Concórdia, lá com o colega Mori, que é um baita de um profissional, se alguém conhecer, eu faço questão de falar as coisas boas também, e não morreu nenhum bovino, tinha um timpanismo, tinha um quadro de acidose, mas não morreu nenhum. Então, eu sei que muitos colegas mandam, eu acho que o ano passado alguém mandou alguma coisa a esse respeito, mas teria que comprovar isso que eu digo. Ele morreu espontaneamente, comeu uva Japão, tem muita uva Japão, tem que afastar as outras causas de hepatotoxicidade, porque o fato de encontrar uva Japão no rumen não quer dizer que foi a causa morte, porque o bovino come uva Japão muito facilmente, ela é muito palatável. Então, teria que comprovar isso. O que eu digo é que nós ficamos num beco, como diz a expressão popular, sem saída, porque, de repente, a coisa sumiu. Então, teria que testar todo ano para ver, de repente, ou um ano que acontecer, alguém tiver alguma coisa, vão testar para ver. Eu não sei qual é, por que isso ocorreu. Eu sei que existem plantas como a Equium plantagine, que a literatura fala que nem todos os anos é tóxica, e nós não sabemos por quê. Então, vamos para a próxima pergunta. Do Luri Buzelato Carli. A uva do Japão pode ser tóxica para equinos também? Olha, eu não tenho conhecimento de nenhum caso. Existe muita especulação assim, de aborto em vaca e de aborto em cavalo. Eu vou ser bem sincero, eu não acredito nisso. Mas eu não tenho informação de algum caso específico, pelo menos que eu me recorde, em equino. Não tem. Tem informação de bovino, sim, ovelha, lá no passado, muito. Mas em equino, não. Tá bom, professor.
Então, a próxima é do Esdras Correa. Qual a razão, hipótese que o professor acredita ser pela qual a uva Japão não é tóxica, mesmo com o dobro da dose inicial? Se eu soubesse, eu tinha publicado isso, desculpa a brincadeira, mas é justamente essa a nossa indagação, né? Por que que lá atrás todo mundo falava de Japão, nós inclusive introduzimos a orientação produtores, porque havia um problema, havia uma recomendação de usar a uva Japão para fazer sombra para os bovinos, pasto à sombra, e nós vamos ter problema, porque foi durante vários anos a uva Japão, havia muita informação e nós reproduzimos experimentalmente, foi publicado o trabalho, e de repente sumiram as informações de campo, as pessoas, eu não acredito que diminuiu o consumo, porque se vocês olharem os aviários por aí, a grande parte da proteção no vento dos aviários é o Japão, e as vacas têm muito acesso a isso. E por que que de repente a coisa sumiu e experimentalmente também não? Então, infelizmente, não posso responder, eu gostaria de responder isso com toda a tranquilidade, mas infelizmente eu não sei. Alguma coisa houve nesse caminho, eu não sei o que realmente houve. O que chama atenção, uma coisa que nos deixa uma interrogação, é que, por isso que tem que ter pesquisa, que ela é fantástica, para quem viveu um pouco mais anos, e alguém deve estar ouvindo aí, já deve ter o cabelo já grisalho, mas a maioria de vocês já não tinha nascido numa determinada época, que eu diria de 84 para cá, o que a gente vem observando é uma coisa muito engraçada. A uva Japão, os casos, os surtos de uva Japão têm uma inter-relação com o vento, porque o fruto amadurece aí por maio, começo de junho, depende da região, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Quando dava aquele vento, que alguns não concordam, mas eu sempre vi dizer que era minuano, que era quando chovia, vem aquele vento sul, como está previsto agora, daqui um dia, dois, o vento depois da chuva, esse vento derrubava grande parte do fruto da uva Japão. E era essas situações que os bovinos ingeriam, porque tinha grande quantidade. Para quem recordar e observar o clima recentemente, nos últimos anos, eu não tenho mais visto essa situação no mês de maio de dizer, pô, deu um vento que derrubou toda a quantidade de uva Japão. Ela vai caindo aos poucos, talvez a quantidade seja, mas aí vem a questão, por que experimentalmente com 25 e 30 gramas matou os bovinos e com 50 gramas, depois com 40 gramas, foram vários, não foi um só, nós não tivemos mais o mesmo resultado. Então fica uma incógnita, eu não me lembro o nome de quem fez a pergunta, mas eu digo aí para ele, ó, como tem pesquisa para se fazer nessa área. Tem muita pesquisa ainda pela frente. Mas vamos lá. Então, a próxima pergunta é da Melissa Moreira Pedrosa. A fotossensibilização pode ser mais grave de acordo com as pelagens? Sim. A pelagem clara, branca, é complicada. Vocês jamais vão ver fotossensibilização em bovino de pelagem preta ou qualquer outra espécie, o vino, né, cara negra, não vai ter fotossensibilização na cabeça. A fotossensibilização aparece no ovino na cabeça porque a lã protege. Agora, depende a fotossensibilização da gravidade da lesão. Tá? Então, vamos pegar como exemplo aí, para quem conhece raças, aí, eu não sei quem está ouvindo, mas o Aberdeen, por exemplo, que é pelagem escura, ou da pelagem vermelha, o Red Angus, você não vai ver lesão de pele, mas morrem da mesma forma. O que mata é a lesão hepática, não é a lesão cutânea. Então, vou citar como exemplo a lantana, né? A lantana, se for ingerida por bovino holandês, charolês, o Nelore você vê muito bem a fotossensibilização, principalmente na região da barbela e na parte interna da orelha, do pavilhão auricular, embora tenha também outras partes do corpo. O charolês você vê muito bem, e o holandês nas partes brancas, nas partes escuras jamais você vai ver lesão de pele. Mas se tiver dois bovinos que comeram lantana, por exemplo, na mesma quantidade, o de pelagem escura, negra ou vermelha, vai morrer e não mostra lesão de pele. O de pelagem clara vai morrer da mesma forma, mas vai mostrar lesões cutâneas
pela fotossensibilização. Obviamente, depende da quantidade de planta que come, né? Pode morrer antes da fotossensibilização. Então, depende sempre da pelagem, depende a despigmentação da pele é fundamental para aparecer os sinais clínicos da fotossensibilização. Não só de plantas, como outras situações, outras doenças que podem levar a isso. Então, tá bom. Vamos para a próxima, então, professor. A pergunta é da Cauane Lima. Qual a fisiopatologia do tenesmo e do prolapso de reto em caso de intoxicação por senécio? Que bela pergunta, né? Eu queria saber tudo isso. Eu imagino assim, ó. Eu acho que talvez agora, estou lembrado, não devo ter mostrado uma lesão macroscópica de edema de mesentério. Acho que eu não mostrei isso, né? Lamentável, eu podia ter mostrado isso. No senécio, eu acredito que seja por isso. Existe, eu falei lá, de edema da mucosa, da submucosa, na verdade, do abomaso, do estômago verdadeiro. Aquelas pregas do abomaso se enchem de líquido. Como o mesentério dá muito edema no mesentério. Você vai na necrópsia de um bovino, além da cite, você tem edema do mesentério, muito acentuado. Eu acredito que esse edema de mesentério, porque acaba interferindo no intestino, como o de abomaso, seja o responsável pela contração intestinal e o tenesmo especificamente. Mas não tenho certeza, mas eu acredito que seja por isso. Eu já vi tenesmo em febre catarral, numa ocasião. E qual é a explicação, não sei. Mas eu acho que no caso do senécio seja mais, não só do senécio, mas essas hepatotóxicas de ação crônica, seja mais pelo edema intestinal do que propriamente uma outra situação. Não sei aí, fisiologicamente, o que o edema produz, compressão, não sei. Te devo essa. Então, a próxima é da Renata Ribeiro Rezende. Gostaria de perguntar alguns exemplos de plantas abortivas para os bovinos. Bom, eu não sei de onde é a Renata, né? Não sei qual é a região. Eu diria assim, ó, no Brasil, você fala muito em aborto, né? E eu vou ser bem sincero, como achando que eu mexo com patologia, né? A gente, uma das coisas que eu digo mais difícil de interpretar é aborto, porque as causas de aborto são centenas de causas. E aí eu tenho que avaliar muita coisa, mas como plantas especificamente, que eu diria plantas de efeito por excelência abortiva, porque eu posso pegar uma intoxicação por senécio e ter um aborto, mas é esporádico, né? Ou, sei lá, uma hepatotóxica aguda, talvez, que não morra, porque nem todos os bovinos morrem, isso talvez não tenha a falar lá com intoxicação aguda dessas plantas, nem todos morrem, muitos mostram sinais clínicos, mas se recuperam. Então, pode ter alguma causa de aborto. Mas, especificamente, como planta abortiva de importância para ruminante, eu citaria a Teleia glazioviana, aqui no sul, aquilo que eu disse, o norte do Rio Grande do Sul, o oeste, né, do Rio Grande do Sul, que é uma das plantas mais comuns nessa região, o oeste catarinense, sudoeste do Paraná, só mais aqui o sul. Essa é uma planta, por excelência, abortiva, ingeriu 20 a 30 gramas por quilo, aborta, numa determinada fase, e é uma doença bastante complexa, ou então ela comendo a planta nascida de semente e não de árvore adulta, ela produz lesão cardíaca crônica, que também causa aborto. Então, é uma planta, por excelência, tem aborto. No sudeste, nordeste, e agora eu acho que a parte norte também, tem algumas espécies, mas o tetrápares é o cipó, se não me engano, são 2 ou 3 espécies, todos eles parecidos, ela produz lesões cardíacas muito semelhantes ao que a Teleia glazioviana produz, mas também, por excelência, produz aborto. Então, eu diria assim, como plantas por excelência abortiva, seriam essas duas que eu conheço aqui no Brasil. Se vocês vão olhar, tem histórico de cicuta, alguma coisa, tem o senécio, que às vezes dá aborto, alguma hepatotóxica, algumas outras plantas, lantana, mas são casos individuais, não é um aborto coletivo.
a teleia e o tetrápio, se comer em quantidade, a tendência é ter muito aborto. Então, são plantas com aborto. Se vocês forem olhar na medicina humana, existe alguma coisa relacionada com a hortelã, a menta. Vocês dão uma pesquisada que vocês vão encontrar algumas histórias, colocar como planta abortiva, como outras, né? Como é que chama aqui? Agora me fugiu o nome, que é o chá mais horrível do mundo. Araruta tem outro nome. Agora me fugiu o nome. Mas a erva, a hortelã, nós temos um histórico, infelizmente, não foi, de bovinos que pastavam numa determinada área e tinha aborto. E nós tivemos lá, estava cheio de hortelã. Infelizmente, o produtor foi informado que havia o risco, era possível, não sei, e acabou com a hortelã. No dia seguinte, nós perdemos tudo. Então, essas coisas existem. Agora, como planta essencialmente abortiva, eu vou ser bem sincero para você, eu acho que a Teleia glasiovera no mundo inteiro é a planta, por excelência, mais abortiva que nós conhecemos. Então, a próxima pergunta é do Diego Cristiano Corrêa. Como controle de plantas tóxicas, você considera PRV uma boa alternativa? Eu acho excelente essa pergunta também, como todas as outras, né? E eu esqueci de falar, eu ia falar na profilaxia, por exemplo, do senécio. Se você foi tentado muita coisa, né? Eu vou partir para o lado químico. O senécio é extremamente, por enquanto, sensível ao glifosato, né? Tem outro nome agora, fugiu, porque todos esses nomes, o Roundup, por exemplo. Eu não estou fazendo propaganda para ninguém, não, pelo amor de Deus. Esses secantes, que não são herbicidas, são secantes, funcionam muito bem. O senécio, ele é altamente sensível. Acho que saiu da... Estão me ouvindo? Acho que saiu da... Vou cortar. Acho que só se avança. Sim, professor. Estamos ouvindo bem, professor. Pode continuar. Tá. Não, tudo bem. Então, o senécio é extremamente sensível a essa parte aí. Aí vem aquela questão, né? O que você tem embaixo? Eu posso usar, eu não vou defender essas coisas, não. A gente tem algumas restrições. Mas eu posso usar, depende do que eu tenho. Às vezes está lá no meio do pasto, eu tenho uma pastagem razoavelmente boa, está cheio de senécio por lá, espalhado. Se eu usar um secante, eu vou acabar com o pasto. Então, é inviável. Depende de como você quer. Agora, se você quer renovar uma lavoura, você usar, se tem senécio, você usar, ele vai acabar. O senécio tem uma grande vantagem, eu diria que é uma das plantas mais fáceis de fazer profilaxia, porque a semente do senécio, provavelmente, ela cai e nasce no ano seguinte. E se não nascer, não vai nascer mais, porque a gente tem observado todos esses anos onde se consegue erradicar o senécio no ano seguinte e nasce um pequinho lá, porque o vento leva a semente do vizinho do outro lado. Então, existem várias tentativas, houve tentativa do controle biológico, eu não vi avanço nesse sentido. Nós tivemos uma ocasião que uma lagarta que parecia que ia acabar com o senécio, deu um frio fora de época, acabou com a lagarta e o troço se foi, a coisa se foi por aí. Agora, a melhor forma de profilaxia do senécio, eu digo o seguinte, é tirar a planta de alguma forma. Áreas pequenas, tem pasto cultivado por baixo e tem senécio no meio, se você não quer fazer, pague alguém para retirar manualmente a planta em áreas pequenas, eu digo isso, pequeno produtor. Um dia, uma pessoa com boa vontade pode arrancar o senécio de 2 a 3 hectares de terra. Claro que não tiver muito, se tiver muito aí, não tem jeito. Isso é uma forma. Qual é o custo disso? Eu vou citar aí R$100 mais ou menos a mão de obra que é paga por um dia de serviço dessa natureza. Se você arrancar senécio de 1 hectare, você vai talvez evitar a morte de uma vaca que custa, depende, a função, 4, 5, 2 mil reais, aí vai dessa forma. Agora, a melhor forma que nós tentamos na erradicação do senécio é a roçada. Eu vou dizer por quê. A roçada mecânica, hoje, em grandes áreas, está lá, eu conheço propriedades, nós conhecemos propriedades aí com uma quantidade enorme de Maria Mole. Você vai arrancar manualmente, não dá.
Você não quer usar o secante, o herbicida, passa a máquina, corta no mês de outubro. Por que eu digo isso? Porque o mês de outubro é véspera do senécio florescer, ele floresce sempre no começo de... Depende da região. Eu já vi senécio em setembro, mas depende da região. Então, cheguei para o final de outubro, novembro, é a grande florada. Os pés, se você cortar o senécio antes de florescer, boa parte vai brotar novamente. Se você cortar ele na florada, com a flor, o pé com flor não rebrota, ele morre. Isso não está escrito, eu acho que em local nenhum. Eu não sei se algum resumo por aí foi. Então, o corte dela, o ideal, eu falei antes da florada, o corte ideal é fazer quando a planta está florescendo, tá? Todos aqueles pés com flor não rebrota. Vai rebrotar, voltar novamente aquele pé que não está com flor. Se você fizer uma segunda roçada 21 dias depois, ou um pouquinho mais, 30 dias, praticamente ele não retorna mais. Isso foi feito experimento, não foi publicado isso, mas é experiência própria, a gente tem feito isso por várias vezes e tem uma resposta muito boa. Então, repito de novo, cortar a planta, onde em grandes áreas é possível com a roçada mecânica, ou se for pequenas áreas com a roçada foiçal, como diz o pessoal, né? Retirar a planta, corta a planta com flor, o que sobra lá do caulezinho lá embaixo com a raiz não rebrota. Quando tem flor, ela seca. Sem flor, ela rebrota. Pode cortar um ano, um segundo ano, não deixando florescer, ela volta de novo. Então tem que fazer essa roçada. Uma ali por final de outubro, quando está tudo florescido, elimina grande parte, e depois uma outra roçada, 25, 30, 21 dias depois, que é possível eliminar praticamente, e depois é só manter. Um ou outro pé vai nascer, porque lá do vizinho o vento leva a semente, e você tira aquelas uma e você fica livre do risco que tem. É uma coisa, eu diria isso, de grande importância para o produtor, principalmente a nível de pequena propriedade. Para não entrar lá no meio da aveia, da azevém, do milho ou qualquer outra cultura. Então, acho que era essas perguntas, professor. Só para concluir aí, ele perguntou, a outra que usa muito no Rio Grande do Sul é a utilização de ovinos, ao contrário do bovino. Para o bovino, o senécio tem palatabilidade baixa. O ovino, ele é palatável, então o ovino, se encontrar senécio, come. Então, dependendo da quantidade de senécio, de um modo geral, não tem problema. O ovino é uma forma de profilaxia, muito bem usado no Rio Grande do Sul. Agora, se tem só senécio, não tem outra opção, ele acaba também criando, levando a cirrose hepática. Tá? Eu agradeço, desculpe a forma, né? A gente não está acostumado a esses sistemas de palestra via computador na internet, mas a gente vai ter que se habituar a isso. Obrigado a todos e desculpe por qualquer falha, e fico à disposição aí para quem quiser depois no celular ou no WhatsApp ou no e-mail. Imagina, professor, foi muito boa a palestra, muito proveitosa, e a gente que agradece pelo seu tempo e pela palestra maravilhosa que foi. E obrigada por responder as perguntas também. Obrigado a você.